Ok, eu comecei a gravar, nós estamos gravando no dia 4 de setembro de 2019. Eu estou aqui com o professor Roberto Moll. Bom, Moll, ok. até, Hã? acho até que a pronúncia mais certa é como você fez, mas sim, acho que normal é bom mesmo. Ok, o normal, o professor Roberto Moll Neto é o professor de História do Continente Americano 2, contemporânea, de Isso. História Contemporânea, isso. Do É a história Departamento da América contemporânea. História da América Contemporânea, do Departamento de História da UF em Campos. Isso mesmo. E o senhor também é doutor em Relações Internacionais por um programa que eu nem conhecia, que é um programa entre 3 universidades diferentes, né? A Unesp, a Unicamp e a PUC, de São Paulo. Isso, perfeito. E mestre em História pela UF, é graduado em História também pela UF e graduado em Relações Internacionais pela Unesa. Isso. O senhor também é especialista em relações internacionais dos Estados Unidos e da América Latina no século XX, com a especialização na América Central. Isso. Ok. América Central, Caribe, México são minhas áreas de mais interesse na relação com os Estados Unidos. Ok. Excelente, então, para esse episódio, que na verdade vai tentar focar um pouco sobre como a esquerda sul-americana, eu vou falar bem no termo genérico, assim, esquece um pouco de pensar na América Central como um laboratório, como um experimento muito importante para o comportamento, né, para a política externa estadunidense. E eu queria começar perguntando para o senhor o que a gente perde enquanto esquerda ou até como cientistas sociais em não aprender mais sobre o caso da América Central e as suas relações com os Estados Unidos. Como é que, da nossa perspectiva, isso se perde de algum jeito? Na verdade, é curioso porque a América Central praticamente pouca gente estuda a América Central, seja no Brasil ou fora. Mesmo biografia é algo muito difícil de encontrar, né? Mas a América Central ela é fundamental para a relação dos Estados Unidos com o restante da América Latina, eu acho. Porque tanto a América Central quanto o Caribe estão numa área que, do ponto de vista estratégico, né, é muito importante para os Estados Unidos. Eu sempre digo isso, né? Às vezes a gente fala, mesmo hoje em dia, se a gente trouxer para o Trump hoje em dia, a gente pensa que a América Latina não tem muita importância para os Estados Unidos, ou a América Latina, de forma geral, não atrai muito a atenção dos Estados Unidos. Mas eu costumo falar para os alunos e para as pessoas que a América Latina ela tem uma importância, na verdade, que é estrutural para os Estados Unidos. Então, do ponto de vista da própria estrutura da concepção dos Estados Unidos enquanto uma potência internacional, a América Latina tem uma importância estrutural. O que eu quero dizer é o seguinte: não é uma importância pontual, né, que se dá em determinados momentos, mas é uma importância estrutural na longa duração do século XX, que se dá no século XX. E a região do Caribe e da América Central é fundamental para compreender isso. Né? Por quê? Porque a região do Caribe é basicamente onde está abrigado ali um espaço de navegação, de trocas comerciais, né, que liga os Estados Unidos à Ásia, que liga os maiores portos dos Estados Unidos para o próprio Oceano Atlântico, né, boa parte dos grandes portos dos Estados Unidos para o Oceano Atlântico, né, e a defesa do Canal do Panamá, nesse sentido, é importantíssimo. Além disso, então isso é estrutural por quê? Porque depende, né, de fatos conjunturais, né? Mas além disso, tem uma outra importância que é uma importância militar também, porque ali, a partir da bacia do Caribe, da América, que margeia a América Central, a Venezuela, né, e o próprio Caribe, né, também é um espaço de interação com o próprio território interno dos Estados Unidos, né? Porque é por ali que sobe o rio Mississippi, enfim, imagina, né, se uma força estrangeira inimiga sobe o rio Mississippi dos Estados Unidos, eles chegam a Chicago, né? Chegam, enfim, conseguem adentrar todo o território dos Estados Unidos. Então a região tem uma importância que é comercial
e é militar para os Estados Unidos, né? Eu ainda digo que a América Latina tem uma terceira importância para os Estados Unidos, que é uma importância quase que psicológica, ou identitária, se a gente quiser. Então, os Estados Unidos constroem, durante o século XX, a identidade estadunidense, né, muito em oposição ao que é o latino-americano e a América Latina. Então, esses três elementos são elementos estruturais. Mas ainda, recentemente, tem um elemento conjuntural na questão da América Central, que é a questão da imigração e do tráfico de drogas, né, que passa também por todo esse território. Então, isso é mais conjuntural dos últimos 15 anos, talvez. 80, dos últimos 25 anos. Né? Então, assim, a gente acha que a América Central e que a América Latina não tem importância nenhuma para os Estados Unidos. Ela tem uma importância fundamental para os Estados Unidos. Né? E não é à toa que os Estados Unidos começam o processo se expandem, né, pelos mares a partir do próprio Caribe, na Guerra Hispano-Americana e também pelo Oceano Pacífico. Então, isso é muito importante. Os Estados Unidos têm diversas intervenções na América Central e no Caribe, enfim, durante todo o século XX. Né? E, curiosamente, boa parte dessas intervenções na América Latina, no Caribe, né, elas acontecem, algumas delas, em momentos de resistência a própria de resistência à própria atuação dos Estados Unidos na região. Então, por exemplo, na década de 50, na Guatemala, né, vai ter um experimento ali socialista democrático. Muita gente esquece disso. Mas na Guatemala é um experimento com Jacobo Arbenz de um socialismo democrático, né, de uma revolução socialista democrática que é derrubada pela CIA. Né? Uma das primeiras ações, inclusive, da CIA enquanto CIA, né, quando ela adquire outra dimensão no pós-Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, né? Nos anos 50. Né? A mesma coisa, essa esquerda também vai ser derrubada pela CIA na República Dominicana, né? Também nos anos 50. Então, e depois, assim, mesmo nos anos 30, é importante, né, há uma mobilização, uma movimentação, movimentos sociais muito importantes na Nicarágua, por exemplo, né, com o Sandino, né, um movimento que não dá para dizer que é socialista, mas é um movimento popular, nacionalista e ligado a questões agrárias, inclusive ao acesso à terra de populações camponesas, agrícolas, né, e que os Estados Unidos também interferem diretamente, né, no caso do Sandino, apoiando forças contrárias ao movimento sandinista, e é desde a década de 30 que a família Somoza, né, vai se instalar como governante da Nicarágua. Eu digo a família porque primeiro foi o pai, depois tem um filho, depois outro filho, enfim, eles vão se sucedendo no governo nicaragüense até 79, né, quando em 79 o movimento sandinista de libertação nacional eu errei a sigla, desculpa. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, não o movimento, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Mas a Frente Sandinista de Libertação Nacional consegue fazer uma revolução. Né? Essa Frente Sandinista, curiosamente, ela não é mais uma frente camponesa como os sandinistas nem nacionalista camponesa como os sandinistas da década de 30. Né? A ideia aí, o que acontece é uma recuperação do Sandino por essa frente sandinista, que é um movimento muito mais amplo, inclusive, com uma interseção entre as ideias do Sandino e com o marxismo, né? Mas é uma frente ampla, é uma frente que engloba, num primeiro momento, setores muito diversos dessa sociedade contra a ditadura da família Somoza. Setores, inclusive, que antes apoiavam, eram próximos da família Somoza e que acabam, durante esse processo, né, se desvinculando da família Somoza. Então, essa frente sandinista, inicialmente, ela é muito ampla.
Uhum. Assim O como a que Revolução Cubana incluiria também. burguesias nacionais, no caso, assim, é isso Incluía que é o isso, conceito. exatamente. Uhum. Incluía movimentos operários, intelectuais socialistas, Uhum. burguesias nacionais. Uhum. E o papel da burguesia nacional é importante, inclusive. O que a gente às vezes perde a dimensão que acontece de forma muito semelhante na Revolução Cubana. O início da Revolução Cubana também parte de um movimento amplo, Uhum. né? E nesse caso, em 59, né? Nesse caso é muito parecido a Revolução Cubana com a Revolução Sandinista. Bom, e depois eles tomam outros rumos. E aí é interessante, tanto quanto no caso cubano, quanto no caso sandinista, né, que são movimentos amplos, né, movimentos de frente amplo, né, que englobam elementos da burguesia nacional, que englobam setores dos trabalhadores, intelectuais, camponeses, contra governos autoritários, ditatoriais, no caso em Cuba do Fulgêncio Batista, né, e no caso nicaragüense do Somoza. Então isso, embora haja uma questão aí que a gente precise pensar se hoje as burguesias nacionais da América Latina estão dispostas a entrar numa frente ampla, eu acho que não estão, né, porque eu acho que essas burguesias não são exatamente nacionais mais, né, essa mudança ocorre na década de 90, de 80 e 90, mas uma questão importante que esses movimentos trazem para a gente, a despeito do que eles se tornaram depois, que a gente pode fazer uma série de críticas ou não, mas capacidade de mobilização de frentes amplas contra governos que são autoritários, ditatoriais, né, que cada vez mais têm de alguma maneira ameaçado a América Latina. E esse é o aspecto, esse aspecto da frente ampla é o que meio que ameaça os Estados Unidos, ou o que realmente traz toda essa importância para a América Central, até nas intervenções da CIA, assim, é a proximidade, são os laços históricos, é o que exatamente? Será que tem alguma coisa que a gente consegue ver entre todas essas, entre a região em si, os países da região que são mais fáceis, assim, que parecem que necessitam ser desestabilizados pelos Estados Unidos, de alguma forma? Que parece uma Não, eu prioridade, acho, assim. não, eu acho assim, vamos imaginar que os Estados Unidos sejam, principalmente no momento da Guerra Fria, né, os Estados Unidos funcionem como um grande polo magnético. Né, e ele busca atrair para esse polo magnético vários outros elementos, né, outros países que vão compor a sua economia, né, que vão compor o sistema capitalista econômico, principalmente no período da Guerra Fria. Né, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os Estados Unidos funcionam como um polo capitalista, uma potência capitalista, que, de certa maneira, precisa absorver de regiões distintas, né, para o seu próprio funcionamento e para, enfim, da lucratividade capitalista, precisa estabelecer relações com outros países que são subdesenvolvidos, né, porque esses países são capazes de fornecer uma série de insumos, né, para a produção capitalista com um preço muito barato, né, e a extração desses insumos a um preço barato, né, é capaz de diminuir, ou de aumentar, na verdade, a lucratividade dentro dos Estados Unidos, e é justamente aumentando essa lucratividade que o capital nos Estados Unidos é capaz de conceder certos benefícios ou qualidade de vida para os seus trabalhadores. Né? Então, quer dizer, vamos imaginar uma situação prática, principalmente nos Estados Unidos no período da Era de Ouro estadunidense, que é mais ou menos o que a gente está falando também em relação à América Central. Né? Então, vamos imaginar do pós-Segunda Guerra Mundial até as crises dos anos 70. Né? Então, esse período aí que são os 30 anos, muita gente considera como os 30 anos dourados da história estadunidense, né? Os anos 60 lá de consumo, de aceleração do consumo, das propagandas, Emergência da da classe média. disseminação da cultura do carro, né, do consumo estadunidense. Bom, nesse momento é um momento onde há uma qualidade de vida muito grande do trabalhador estadunidense, etc. Né? Mas, por outro lado, é um momento onde a expansão desse capitalismo estadunidense ganha um novo contorno, né, de extração de insumos em outras regiões do globo, principalmente na América Latina, de produtos extremamente baratos, de insumos baratos. Né? E esses insumos que vão ser usados, ou mesmo o transplante
de algumas linhas de produção para essas regiões fora dos Estados Unidos, né? E aí, enfim, é capaz de tanto na extração de consumo quanto de insumos, desculpa, quanto nessas indústrias que são realocadas em outros lugares, né? Indústrias, digamos assim, com uma tecnologia defasada, etc., que precisa de uma mão de obra menos qualificada, etc., que é alocada em outras regiões do globo, fazem com que a lucratividade aumente e esse capital estadunidense seja capaz de negociar com as demandas dos trabalhadores dentro dos Estados Unidos. Então há uma relação direta entre a superexploração de trabalhadores na extração de insumos ou de indústrias defasadas na América Latina e outras regiões com o aumento da qualidade de vida nesse período dos anos 70 nos Estados Unidos. Da classe trabalhadora americana, né? Isso, da classe trabalhadora americana, que em última instância significa uma estabilidade para o capital dos Estados Unidos. Esse capital vai ser mais estável, né? A classe trabalhadora deixa de ser mais contestatória, etc. Bom, em tese, né? Depois ela vai até ser bastante contestatória no final dos anos 60. Mas isso tem a ver com outros processos. Mas a América Latina, né, ela tem um papel importantíssimo nesse processo, né? Tanto quanto na extração desses insumos com superexploração, tanto quanto como espaço para realocação de indústrias defasadas, tanto quanto espaço de consumo também de produtos que não são mais consumidos nos Estados Unidos, né, que estão encalhados nos Estados Unidos, digamos assim. Então a América Latina é muito importante nesse sentido, né? E a gente tem que lembrar que a gente está no contexto da Guerra Fria. Então, as medidas, né, todas as revoluções latino-americanas, mesmo aquelas que não tinham caráter socialista, mas que tinham caráter nacionalista, de buscar uma certa autonomia dentro dessa relação que a gente acabou de falar, ou seja, governos nacionalistas, né, que mesmo com o apoio dessa burguesia nacional tentasse ter uma relação menos dependente dos Estados Unidos, todos esses processos sofriam intervenção dos Estados Unidos. A gente pode pensar no Jango no Brasil, a gente pode pensar na Guatemala nos anos 50, ou a gente pode pensar no Allende em 73, né? Ou mesmo no peronismo na Argentina também no final dos 70. Né? Com todos os problemas, esses governos, ou Cuba, enfim, que talvez seja o maior exemplo disso, né? Todos esses governos buscaram, para além de socialista ou não, uma maior independência econômica em relação a esse sistema estadunidense. Quer dizer, se distanciar um pouquinho desse polo que atrai tudo para ele. Né? E todas as vezes que essas regiões ou esses governos da América Latina buscam se distanciar um pouco dos Estados Unidos, eles sofreram intervenções diretas ou indiretas. Né? No caso de Cuba, por exemplo, um bloqueio comercial. No caso do Brasil, a participação dos Estados Unidos no golpe é notória. Né? Mas vale dizer aqui uma coisa. Essa intervenção dos Estados Unidos, em grande medida, ela é articulada com setores dentro desses países que também que lucram muito com essa relação de dependência e são contrários a uma dependência relativa dos Estados Unidos, né? Ou uma dependência completa, no caso socialista. Setores, por exemplo, quais, no caso do Brasil, assim, que... No caso do Brasil, um setor notório de atração é o agronegócio. Né? A agricultura, a mineração, né? São setores... Hoje em dia, eu acho até que existe muito pouco essa diferença desses setores nacionais ou internacionais no capital. A maioria se internacionalizou. Mas no período entre 45 e 65, dava para perceber ainda uma distinção entre setores de uma burguesia mais nacionalista, interessada num desenvolvimentismo nacionalista mais separado dos Estados Unidos, e outros setores dentro do capital, principalmente o agronegócio, setores primários, né, muito ligados ao sistema capitalista de forma geral. Então, o que eu quero dizer, para concluir uma coisa aqui, é o seguinte: muitas vezes a gente tem a ideia de olhar essas intervenções e esses momentos dos Estados Unidos na América Latina subjugado à lógica da Guerra Fria, quer dizer,
a lógica de que os Estados Unidos intervêm para evitar o comunismo, etc, etc. Quando, na verdade, né, estruturalmente, quer dizer, numa duração maior, o que os Estados Unidos estão evitando não é somente o comunismo, né, mas é qualquer tentativa de distanciamento desse sistema, da dependência desse sistema econômico dependente. Portanto, quando a Guerra Fria acaba... Ainda continua assim. Ainda isso, as intervenções diretas ou indiretas, em qualquer momento que se busque distanciar dos Estados Unidos, continuam, né? E aí, enfim, governos da onda rosa, como a gente teve recentemente na América Latina, obviamente podem ter sido vistos como governos que buscavam se distanciar dessa relação de dependência, que buscavam, enfim, estruturar um desenvolvimento nacional mais profundo, e, portanto, suscitou dentro dos Estados Unidos, eu não diria dos governos dos Estados Unidos, mas suscitou na sociedade civil, no capital estadunidense, arroubos de intervenção novamente nessas regiões. O caso da Venezuela é um caso mais óbvio em relação a isso. Muito embora a gente possa fazer 1 milhão de críticas ao governo Maduro, mas talvez seja o caso mais óbvio em relação a isso. Até já durante essa tentativa de golpe contra o Chávez também. Exatamente, a tentativa de golpe contra o Chávez, né, porque aí não está nem uma questão democrática, enfim. Porque o governo Chávez, bem ou mal, né, era um governo que nos primeiros anos, pelo menos, respeitou eleições, etc. E a gente tem que lembrar que uma das primeiras intervenções dos Estados Unidos em relação ao Chávez é logo no começo dos anos Chávez. Então, é isso. Mas, na verdade, assim, eu tenho muitas dúvidas em relação se, nesse momento, o governo estadunidense, nesse momento que eu digo antes do Trump, né, no governo Obama, tenho muitas dúvidas se o governo Obama encampou esse desejo de setores da sociedade estadunidense de intervir na América Latina para colocar freios nessa onda rosa. Eu tenho dúvidas. O governo Obama, por exemplo, tinha uma relação muito amistosa e muito harmoniosa com o Brasil, por exemplo. Até mesmo com a Argentina, mais ou menos, com o Uruguai. Mas tem a questão do Honduras, né? Do golpe no Honduras. Mas o golpe em Honduras é um exemplo claro, ou mesmo no Paraguai, né? O Fernando Hugo, quando cai, também a queda dele tem o apoio dos Estados Unidos nos organismos internacionais, pelo menos, né? E também é um exemplo claro de que, bom, se por um lado esse governo tinha uma reticência em qualquer tipo de intervenção mais dura em relação ao Lula, até mesmo a Dilma, ele era menos reticente em outros casos. Né? Mas isso é difícil da gente pensar hoje em dia, porque os documentos ainda não foram liberados. Não foram liberados, exato. Daqui a alguns anos os historiadores estarão... Sim. Tem uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, eu acho que para você, que são duas questões meio que parecem que é uma linha assim, vermelha na história da América Latina também, na história contemporânea, né? Que é o caso da guerra às drogas, que liga muitas das questões, e eu tinha comentado com você em relação a esse livro que eu tô lendo ainda, que é do Gary Webb, que fala exatamente sobre o financiamento dos contras na Nicarágua, né? Com o tráfico de drogas da cocaína, da região também, com muita ajuda da diáspora nicaragüense nos Estados Unidos, diáspora também que conseguiu muito, de algum jeito, chegar nos Estados Unidos com o apoio da CIA, né? E a questão, então, a questão da guerra às drogas e a questão da crise migratória, né, entre aspas, assim. Onde estamos na situação das duas, assim? O que estaremos numa continuidade, veremos a mesma questão das drogas, da criminalização das drogas na América Latina e da criminalização da migração até, né, entre a América Central e a América do Sul, de algum jeito, e os Estados Unidos por mais 20 anos. É uma continuidade, assim, é um contínuo que a gente vai ver histórico, assim? Assim, acho que a primeira coisa que é importante deixar claro que, embora são temas que se toquem, a imigração e o tráfico de drogas são temas que correm em paralelo. Eles se tocam em alguns momentos, mas eles correm em paralelo. Por que eu estou fazendo essa ressalva antes? Porque muitas vezes a gente vê
esses dois temas como se fossem um só, principalmente recentemente com o governo Trump, né? Eu me lembro que antes inclusive dele chegar à presidência, ele dizia que os mexicanos eram traficantes, eram os mexicanos que levavam as drogas para dentro dos Estados Unidos. Então, é importante a gente ter em mente que esses dois temas, eles são temas que correm em paralelo, muitas vezes separado, e se tocam por outros motivos que eu vou tentar falar alguma coisa deles aqui. Bom, a imigração, primeiro, né, a imigração é um tema que para os Estados Unidos é muito importante. Os Estados Unidos é um país que é basicamente constituído de imigrantes, né? Sejam imigrantes, e a gente tem que pensar no seguinte, mesmo lá para trás, no século XIX, ou mesmo no período que os Estados Unidos eram colônia, né, há uma imigração enorme, não só de europeus, ingleses para esse território da América, né, mas também uma imigração forçada de negros africanos, principalmente, para serem utilizados como mão de obra escrava nesse território. Então, a primeira coisa é o seguinte, a imigração é um elemento fundamental na história dos Estados Unidos. Né? Na própria Constituição, se a gente imaginar que a riqueza dos Estados Unidos durante todo esse período, né, mesmo antes da colonização, mesmo depois da independência, até o final do 19, pelo menos, essa riqueza é construída em grande medida sobre o trabalho escravo, a gente tem que pensar que, nesse longo prazo, esse trabalhador escravo construiu a riqueza desse país. Né? E depois disso, no final do 19, no começo do 20, há, assim como no caso do Brasil e da Argentina, uma migração europeia muito grande para os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, de alemães, italianos, poloneses, né, suecos. Uma migração enorme desses caras para os Estados Unidos, que também conformam o próprio ser dos Estados Unidos, né? Tanto do ponto de vista das identidades, quanto do ponto de vista das riquezas do país. E por trás disso, a gente perde uma dimensão de uma imigração latino-americana que existe nos Estados Unidos também desde sempre, desde o período colonial, inclusive. A gente perde a noção também de que metade não é exagero, mas uma parcela enorme do território estadunidense foi território, na verdade, primeiro da colonização espanhola, depois e da colonização francesa também, e depois território do México. Né? Os Estados Unidos só vão anexar a Califórnia, o Texas, o Novo México, etc., depois da metade do século XIX. Então, não é que muitos imigrantes mexicanos chegaram no sul dos Estados Unidos, é que eles já estavam lá, na verdade. Né? Muitos desses caras já estavam lá. Né? Os Estados Unidos engoliu o território onde esses caras estavam. Então, é muito importante. A imigração de mexicanos para a agricultura no sul dos Estados Unidos ela tem uma importância enorme no começo do século XX. Né? Mas, a partir do começo do 20, né, em 21, 24, os Estados Unidos definem leis de imigração que vão restringir a imigração de vários lugares, né? Inclusive da Europa. Então, as leis de imigração de 1921 e 1924 vão diminuir muito, vão fechar as portas da imigração, inclusive para europeus, né? Criando cotas de imigração. Enfim, vai praticamente proibir a imigração de chineses, que também era muito grande, via Pacífico para a Califórnia. Né? E vai instituir uma coisa que é o imigrante ilegal. Né? Porque a gente também perde essa noção. Né? O imigrante não documentado, na verdade. Eu não gosto de falar imigrante ilegal porque nenhum cidadão é ilegal, né? Nenhum ser humano é ilegal. Na verdade, é o imigrante não documentado. Por quê? Porque antes de 24, basicamente, não existiam regras de imigração. Quer dizer, existiam regras sanitárias de imigração que muitas vezes eram utilizadas como forma de barreira, né, ou regras menores, mas não existiam regras a priori para a imigração. Então, imagina só, o cara saía do México, entrava nos Estados Unidos, muitas vezes voltava, entrava sem muitos problemas, né? Ou da Europa, né? Até 24. Mas em 24, pela primeira vez, os Estados Unidos definem a coisa do visto.
O visto não existia até 24. Né? E é a definição do visto e que vai tornar essa imigração, ou o imigrante que não tem visto, num imigrante não documentado, né? Ou considerado ilegal. Então, e aí entre 24 e 65, a imigração nos Estados Unidos ela tem basicamente uma queda muito grande, principalmente a imigração de latinos. Muito embora os mexicanos não tenham... É curioso isso, né? Os mexicanos não foram um dos países que menos problemas tiveram para entrar nos Estados Unidos nesse período. Por quê? Porque os Estados Unidos definiram, os governos estadunidenses definiram vários programas para que os mexicanos pudessem servir de mão de obra barata, sobretudo na lavoura do sul dos Estados Unidos. Muitas vezes Braceiros, o programa Braceiros é um deles. Né? Muitas vezes mão de obra sazonal. Os caras trabalhavam na lavoura por 6 meses, 8 meses e voltavam para viver 4 meses ou 6 meses no México. Então essa imigração ela é histórica nos Estados Unidos. Né? Ela e depois de 65, as leis de imigração são revistas, há uma abertura maior dos Estados Unidos para o imigrante. Quando a gente chega em 85, 20 anos depois, se fala na primeira vez numa reforma da imigração, justamente no período de Reagan, no governo conservador. E, curiosamente, para alguns, né, às vezes as pessoas não entendem também muito isso, o governo Reagan ele anistia vários imigrantes não documentados dentro dos Estados Unidos. Mas essa anistia tinha uma contrapartida na disputa com os democratas, enfim, na disputa no Congresso. A contrapartida era um acirramento da fronteira. A contrapartida da anistia era que aumentasse o controle da fronteira, sobretudo para os latinos. Né? Porque, enfim, a partir no pós-Segunda Guerra Mundial, os europeus não são mais imigrantes indesejados. Indesejados são os latinos. Né? E aí há um aumento desse controle na fronteira sul dos Estados Unidos e nas tentativas de impedir que latinos entrassem sem documentos ou sem visto nos Estados Unidos. Uma outra coisa importante para a gente pensar é que a imigração dos Estados Unidos ela divide, inclusive, os setores do capitalistas. Porque muitas vezes esses imigrantes funcionam como mão de obra em indústrias importantes ou na agricultura. Então, tem vários setores capitalistas que são favoráveis ou, na verdade, são contrários a um controle maior dessa imigração. Vários grupos libertários também, né? Grupos libertários, assim, economicamente falando, e também pró-migração, pró-open borders. Exatamente. Né? Exatamente. E, curiosamente, né, o setor operário também, o setor dos trabalhadores organizados, sindicatos, etc., também se divide um pouco. Porque muitos veem o imigrante como uma possível competição na mão de obra, exatamente. E o Trump vai ser muito esperto nisso, porque ele vai usar esse temor de setores mais pauperizados da sociedade estadunidense, né? Ele vai atiçar ainda mais o temor desses setores mal pauperizados de perderem emprego para os imigrantes e vai alimentar uma xenofobia nesses setores trabalhadores, curiosamente. Né? Trump... Só um minuto, em relação a essa questão do Reagan, do Ronald Reagan nos anos 80, que estava anistiando assim, pessoas sem documentos e ao mesmo tempo reforçando a borda, assim, a fronteira. O Trump faz quase o contrário, né? Porque ele, na verdade, também destrói o DACA, que é o programa para jovens sem documentos, e reforça a fronteira. Então, qual que é a lógica do... Porque tem muita analogia que se faz entre o Reagan e o Trump. Eles usam o mesmo, assim, o mesmo moto, sabe? Assim, eles têm muita coisa em comum. Mas por que a questão da migração no Trump parece tão mais perigosa, assim, ou tão mais criminalizante, assim, o tom que ele usa? Bom, eu acho que isso tem a ver com a base de apoio do Trump, na verdade. Mas deixa eu só voltar um pouquinho no Reagan, que aí a gente faz a comparação, então. Porque senão eu acabo... Se você não me disciplinar, eu me perco. Mas, enfim, no Reagan, né, as primeiras medidas de controle da fronteira que o Trump está falando agora, sei lá, muro, né, isso surge, na verdade, com o Reagan depois de 86. Na verdade, nas discussões das leis migratórias de 86. Essa coisa
de um aparato policial, por exemplo, na fronteira, ou da polícia de imigrantes bater na porta das casas para prender as pessoas, né, ou nos locais de trabalho. Né, isso era uma discussão e um desejo dos setores mais conservadores já no período Reagan e que vai se estender até, enfim, por todos esses anos, né, porque outra coisa importante é o seguinte: essa imigração de latinos para os Estados Unidos nos anos 80 e 90, ela cresce enormemente porque a América Latina passa por sérios problemas econômicos. Né? Então há uma atração muito grande dos Estados Unidos, que também há uma atração psicológica, né, da terra da terra da liberdade, da terra onde você vai conseguir ser rico por você mesmo, né, do self-made man, etc. E aí essa atração acaba alimentando desejos dessa América Latina pauperizada nos anos 80 e 90 e ampliando o fluxo migratório para os Estados Unidos. Né? Então, e aí a gente pode chegar no Trump, né? A pergunta que você me faz. Eu acho que, na verdade, assim, o Trump ele tem uma base de apoio alimentada por essa xenofobia contra os imigrantes maior ou mais importante no peso político para ele do que o Reagan, né, por alguns fatores. O primeiro fator é que, embora a economia dos Estados Unidos nos anos 80 não tivesse lá essas coisas também, quer dizer, a crise dos anos 70 derruba todo mundo, mas os Estados Unidos começam a se recuperar a partir de 82, por uma série de fatores econômicos. Né, há pequenas crises aí nos anos 80, mas ela começa a se recuperar a partir de 82. No caso do Trump, né, os Estados Unidos passam por um processo de pauperização hoje maior do que nos anos 80. Então, existe uma massa de trabalhadores brancos no interior dos Estados Unidos que estão cada vez mais pauperizados. Né? Embora a economia estadunidense cresça, muito embora o desemprego diminua nesse período de Trump, a economia cresce, o desemprego diminui, mas a desigualdade nos Estados Unidos tem crescido muito e esses setores mais pauperizados, desde a crise de 2008 pelo menos, né, eles têm sido um campo fértil no qual o Trump se alimenta desse discurso xenófobo, inclusive colocando essa questão da imigração como uma questão central para construir um projeto político em torno dele, né, que é feito em oposição ao outro. Uma pequena pausa, você está ouvindo meu cachorro latir? Tô, sim. Mas tudo bem. Tudo bem ou você quer que eu resolva o problema? Tudo bem. Se a minha filha chorar, também tudo bem. Depois você vai editar, eu acho. Ok. Mas, enfim, então eu acho que a base de apoio do Trump e a própria forma como ele construiu a eleição dele torna ele muito mais preso a esse discurso agressivo contra imigrantes e a imigração. E que é um discurso, em grande medida, falso. Né? Um discurso falso. Se a gente pegar o caso dos mexicanos, por exemplo, é um discurso extremamente falso. O número de mexicanos que entrou nos Estados Unidos nos últimos anos, seja legal, com documento ou sem documento, né, legal ou ilegal, esse número é menor do que o número de mexicanos que estão deixando os Estados Unidos e voltando para o México. Né? A imigração mexicana para os Estados Unidos ela tem sido razoavelmente pequena. Mas o México tem virado também um país de passagem, não para outros países da América Central, assim, El Salvador? Exatamente. Não? Exatamente. Isso é um outro problema, mas na eleição o Trump usava a figura do mexicano, né, o mexicano que é bandido, que é estuprador, que é isso, que é aquilo, como uma figura, né, como o nêmesis, né, uma figura contrária ao estadunidense, como uma ameaça. E, na verdade, é absolutamente construído isso. O número de mexicanos é cada vez menor. A imigração da América Central para os Estados Unidos é um problema que aí sim passa pelo território mexicano. Né? E aí ela tem sido crescente nos últimos anos, né? Porque por alguns problemas. Né? Primeiro, os problemas econômicos que a América Central tem passado. Segundo, né,
um processo de duração maior também, de concentração e concentração de terras e diminuição de trabalho no campo, por exemplo, né, nesses lugares, porque mecanização do campo, etc, etc, etc. Né, e, enfim, por outro lado também a atração que os Estados Unidos significam, né, muito próximo, e a violência urbana que cresceu muito na América Central desde a Guerra Civil. Essa violência urbana, ela não pode estar deslocada da Guerra Civil que os Estados Unidos desenvolvem contra a Nicarágua, né, nos anos 80, ainda no governo Reagan que a gente acabava de falar. Né, os Estados Unidos financiam um grupo contrário, né, reacionário na acepção da palavra, né, porque é uma reação brutal contra a Revolução Nicaragüense, a Revolução da Frente Sandinista de Libertação Nacional, o que aumenta a violência, que já era grande, já existia uma violência grande na região por causa da luta, enfim, entre setores mais populares, entre as ditaduras. A própria ditadura era muito violenta, mas os contras na Nicarágua aumentam ainda mais a violência na região. Né? El Salvador entra num processo revolucionário. El Salvador e Guatemala né, também entram. Guatemala já tinha um processo revolucionário desde os anos 60, que tem quase como uma onda, né? Em alguns momentos um ápice, depois adormecido, depois volta. E El Salvador, que entra também num processo inspirado na Frente Sandinista revolucionária, que vai ser combatido em El Salvador por um grupo extremamente violento e reacionário, né, de coisas absurdas como estupro e assassinato de freiras que apoiavam grupos populares ligados ao movimento. Né? Uma das figuras em El Salvador importante, inclusive, nesse processo, é o Roberto D'Aubuisson, né, que guarda semelhanças enormes com o Bolsonaro, eu acho. Né? São figuras de baixo escalão do exército, extremamente violentas, né, com discurso extremamente demagógico. Enfim, e essa violência na América Central, ela não termina quando as guerras civis terminam, porque o número de armas que está por ali, os setores mais conservadores da sociedade, a forma como os contra, como você disse, se alimentou do tráfico de drogas, ou mesmo setores conservadores também em El Salvador e na Guatemala, se alimentaram e se financiaram com o tráfico de drogas, né, essa violência se desloca das guerras civis para a questão das drogas. Isso é um elemento. E aí você imagina uma região que tem uma região pequena, mas que tem um número de armas enorme. Né? Então, assim, então essa violência, ela deriva um pouco desse momento dos anos 80, a violência do tráfico de drogas que a gente vê hoje em dia na América Central, ela em parte deriva dos anos 80. Mas tem explicações também que são mais conjunturais. Como eu disse, questões de economia, desemprego nessas regiões, enfim. E um outro elemento importante são as deportações. Né? Isso é muito importante. Por quê? Nos anos 90, até um pouco antes, vários grupos centro-americanos que migraram para os Estados Unidos né, foram praticamente marginalizados dentro dos Estados Unidos. E acabaram funcionando dentro da economia informal estadunidense e dentro dessa economia informal o tráfico de drogas. Né? E nos períodos do Reagan, ou agora do Trump, mas mesmo governos que a gente pensa que são menos reativos à imigração, como o Clinton e Obama, né, muitos centro-americanos foram deportados. E nessa economia informal das drogas, eles formaram gangues nos Estados Unidos que foram transplantadas de volta para a América Central com o processo de deportação. Né, isso é importantíssimo. Só para não perder o fio da meada, eu falei do Obama. O Obama é um dos presidentes que mais promoveu a deportação nos Estados Unidos. Muito democrático, tem políticas progressistas, inclusive em relação à imigração, mas também promoveu muitas deportações. O que muitos grupos sempre chamaram ele de deporter in chief, né? Exatamente. Há uma diferença também importante entre o Obama e o Trump. Né? As deportações do Obama passavam, embora fossem grandes, passavam minimamente por um processo legal. Né? O Trump hoje em dia está promovendo quase que eu diria que existem hoje nos Estados Unidos campos de concentração de imigrantes que estão ali concentrados para ser deportados, sabe lá Deus quando. Né? E isso no Obama se existia, era muito menos
era muito menos norma, né? Era exceção. E isso está se tornando norma do governo Trump. Mas, enfim, essas deportações promovem na América Central a reestruturação de todas essas gangues, né, na América Central, e essas gangues vão funcionar no tráfico de drogas intercontinental de várias maneiras, como distribuidores, como logística dessas drogas via território centro-americano e mexicano, e como distribuidores dentro dos Estados Unidos. Né? E a disputa dessas gangues, a própria relação da polícia com essas gangues, a relação dos exércitos com essas gangues, a relação dos governos com essas gangues, que não são exatamente polos contrários. Né? Essas gangues, elas têm, enfim, relações de corrupção enorme com todos esses setores da sociedade política, mas de tensão, né? De tensão e relação, e isso aumentou a violência enormemente da América Central. Logo, aumentou também a imigração. É um dos elementos de expulsão de imigrantes para os Estados Unidos. Né? Então, é fundamental a gente compreender também esse processo. Né? Além disso, a gente tem que compreender o processo contrário. Essa violência só é possível também com armas que não são produzidas na América Central. Quer dizer, há um tráfico de armas em mão contrária à imigração e ao tráfico de drogas. Né? É um tráfico de armas que vem normalmente dos Estados Unidos ou da Europa, enfim, do leste europeu, de outros lugares, muitas vezes passando pelos Estados Unidos, e que vai armar essa violência urbana na América Central, também no México. Então, é um fator importante atualmente de expulsão. Curiosamente, eu falo muito, cara, mas enfim, curiosamente, assim, as medidas que os Estados Unidos tomam, tanto para a Colômbia, quanto para o México, quanto para a América Central, né, são medidas baseadas em 2 tripés. Aí. O primeiro é o aumento e o suporte às Forças Armadas e as medidas de coerção sobre o tráfico de drogas nessas regiões. E o segundo são programas de desenvolvimento econômico, que são programas extremamente, eu diria, são programas extremamente que tornam a economia desses países ainda mais dependentes e precárias, como a gente falava. Quer dizer, boa parte desses programas, né, é de expansão, por exemplo, de parques industriais estadunidenses de tecnologia atrasada, mão de obra não qualificada, que vai para essas regiões simplesmente para produtos serem montados e distribuídos para os Estados Unidos ou para o mundo inteiro, para outros lugares do mundo, as chamadas maquiladoras. Né? Existem no México e existem na América Central. Muitas dessas maquiladoras. E essas maquiladoras, elas precarizam ainda mais a vida desses trabalhadores na América Central. Né? Elas tornam o problema ainda maior, elas não resolvem o problema com o desenvolvimento econômico, tornam o problema da precarização ainda maior. E cria um fluxo entre Estados Unidos, um novo fluxo entre Estados Unidos e América Central, ou Estados Unidos e México, que vai ser um fluxo atrativo também para os imigrantes. Né? Porque esses imigrantes tentam se deslocar dentro das plantas industriais para outros lugares, ou mesmo fora. Né? Cria-se uma outra atração. Né? Cria-se uma outra forma de atração ideológica, eu diria, né? Do imigrante com a empresa que ele trabalha, que está nos Estados Unidos, enfim, o desejo de ir para os Estados Unidos, né? A própria presença ali cria nesse sentido. Então, a imigração nos últimos anos cresceu muito. Da América Central, do México não tem crescimento. Eu diria que da América do Sul, eu acho que a tendência é aumentar essa imigração por causa das crises econômicas, né, que a gente tem desde 2013. Eu outro dia vi um dado, eu posso estar muito errado, eu estou meio que chutando, mas, por exemplo, a imigração de equatorianos para os Estados Unidos aumentou, por exemplo, de brasileiros também. Argentinos, brasileiros e equatorianos, eu tinha visto esse dado, eu não sei se confirma, vi muito rapidamente. E isso acaba sendo, enfim, combustível para a campanha do Trump. Né? É aquilo que eu falava no começo. Isso é um elemento estrutural da concepção do estadunidense, de quem ele é, enfim, do papel dele na sociedade, o que é que seja, em oposição àquele que é estrangeiro, que é o latino-americano. Né? E aí constrói-se o Estado latino-americano, e esse imigrante logo é associado à droga, é associado ao tráfico, é associado a roubo, estupro, etc. Tá. Eu tenho algumas questões. Nossa, muito obrigada pela aula. Eu tenho algumas questões só. Se você não me interromper.
Tudo bem. Em relação à deportação, assim, o processo de deportações, porque é muito privatizado também, é um pouco como o sistema de encarceramento nos Estados Unidos também, né? Então, eu estava pensando nessa questão da transformação em campos de concentração e se isso de algum jeito tem um interesse capitalista em volta, assim, de grandes grupos, grandes monopólios desses sistemas de complexos industriais, assim, né? De manter gente assim, cages, né? E aí tem a questão também do tráfico de drogas, mas a relação de dentro da política doméstica norte-americana a gente está vendo meio que assim uma descriminalização, Descriminalização. descriminalização das drogas e particularmente do cannabis, né, da maconha, assim. De que jeito isso interfere na política, assim, na história da política de manejamento de drogas assim nos Estados Unidos, na América Latina, ou assim a gente está vendo uma tendência a diminuir a questão da guerra às drogas ou não necessariamente, porque se a gente olha para o Rio de Janeiro agora não é a impressão que dá, mas aí pode ser também que o Rio de Janeiro esteja tendo enfim, outros processos de poder locais também que a gente não consegue ver meio que de fora, assim. Não, Se o senhor podia elaborar só isso, assim. A questão do não tráfico de drogas e a questão da deportação como privatizada. Assim. são duas questões extremamente importantes, né? Eu acho que, sim, acho que o processo de deportação e dessa conformação de campos de concentração ou campos de triagem, né? Eu às vezes tenho reticência em falar campos de concentração, porque embora seja atualmente um processo muito duro, a gente não, o que acontece com campos de concentração na Alemanha nazista são coisas diferentes, né? Enfim, não sei se campos de concentração, às vezes eu fico pensando se campos de concentração é um termo bom, ou que pra gente não banalizar uma coisa que aconteceu de outra maneira, eu não digo nem pior nem melhor, enfim, mas talvez tão brutal e bárbara, e aí talvez campos de triagem, embora campos de triagem seja um eufemismo ruim, mas enfim, vamos trabalhar com campos de triagem. Okay. Esses campos de triagem, eles existiram também nos anos 80. Outra coisa que às vezes a gente perde de vista. Né? Se quem está ouvindo a gente lembrar bem, se você lembrar bem, né, na segunda versão do Scarface, aquela com Robert De Niro, né, ele chega num desses campos. Né, ele chega num navio cubano, né, no Mariel, né, que é, enfim, um caso conhecido em Cuba, e ele vai para um desses campos de triagem. Nos anos 80, o Reagan construiu vários campos de triagem, não só para cubanos, né, porque nos anos 80, e principalmente depois do Reagan, até nos anos 90, a economia cubana naufraga sem a União Soviética, e o número de balseiros que atravessam ali de Cuba para a Flórida se torna muito grande, né, é uma crise importante, né, é uma crise grande, que a gente... Enfim, quem é mais velhinho como eu lembra bem das imagens do jornal, né, dos balseiros atravessando de forma muito arriscada o Estreito da Flórida, mas não eram só cubanos, né? O número de haitianos que atravessam o Estreito da Flórida de balsa nos anos 80 e 90 também era muito grande. E esses caras, principalmente os haitianos, foram sujeitos ao encarceramento dentro dos Estados Unidos nesses campos de triagem. Os cubanos menos por causa das leis especiais de imigração para cubanos nos Estados Unidos. É outra conversa. Mas os haitianos foram submetidos nos anos 80 e no começo dos anos 90 a esses campos de triagem enormes. Inclusive, nos anos 80, o surgimento da AIDS, né, as pessoas não sabiam muito bem como que se dava a transmissão, o que era o vírus, etc. Nos Estados Unidos, há grupos que acreditam a AIDS aos haitianos. Né? Então, eles são colocados nesses campos de triagem com uma justificativa muitas vezes sanitária, etc., que não deixa de ser racista, né, e preconceituosa. E esses campos de triagem voltam agora com o Trump. Então também não é nenhuma novidade, é uma relação muito próxima aí com outros momentos da história, e mais recentemente com esse momento dos Estados Unidos. A diferença, e aí eu acho que uma diferença importante, é que o papel do capital privado nesses campos de triagem hoje é muito maior. Né? Boa parte desses campos de triagem, tudo que está em volta, a economia que gira em torno desses campos de triagem, comida, água, alimentação,
embora muito precária, né, gira em torno de empresas privadas que administram esses campos de triagem, muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos com as prisões. Né? Então, tem uma economia e enriquece muita gente esses campos de triagem. Então, há também uma intenção econômica por trás dessas deportações, né? Porque há quem está ganhando dinheiro com esse negócio. Né? Empresas privadas de segurança, de administração penitenciária, de fornecimento de alimentos, enfim, de armas, tudo que a gente pode imaginar. Né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, há uma indústria da deportação. É uma ecologia quase assim, né? É o quê? É uma ecologia, assim, é quase um... Exatamente, exatamente. E é nefasto, porque quanto mais gente tem interessada em lucrar com a deportação, obviamente mais pressão se fará e mais lobby se fará para que haja deportações desse tipo, né? Que passa por esses processos. Isso é uma coisa importante. A segunda questão que você me pergunta sobre sobre a legalização das drogas nos Estados Unidos, na América Latina, eu acho que são coisas contraditórias, mas diferentes. Primeira coisa que a gente, e também aí eu volto, talvez seja a mania do historiador e de quem gosta de trabalhar com durações, pelo menos pensando em durações maiores. Né? Tanto a cannabis quanto a cocaína e outras drogas, elas eram, até o começo do século, legais, inclusive nos Estados Unidos. Né? Em grande medida, no que se refere a cannabis, inclusive, em grande medida, o proibicionismo da cannabis tem a ver com questões étnicas e raciais. Né? A cannabis é considerada uma droga ligada aos latinos, aos negros, às populações nativas indígenas. Nem sei se essa consideração era justa, né? Mas era muito ligada a esses grupos, né? E ela assim, parte do processo de proibição, do proibicionismo, passa por uma associação da cannabis e da droga com esses grupos. Né? Então, isso é a primeira coisa importante. O processo de legalização atual mantém essa relação essa relação negativa étnica do consumo da droga com grupos latinos e negros. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora a gente possa ver, e particularmente eu vejo, né, o processo de legalização da cannabis, né, nos Estados Unidos como um processo interessante e progressista, por um lado, é um processo que está muito associado a um consumo de cannabis ligado a um mercado restrito de jovens, brancos, etc. Né? Quando se desloca a questão da droga, seja da cannabis ou da cocaína, para grupos latinos, sobretudo fora dos Estados Unidos, eu não vejo nenhuma mobilização internacional de legalização em relação a isso. Muito pelo contrário. Né? Há uma anedota na história que eu particularmente, enfim, vou me escotear por isso. Né? Eu não sei se é verdade, se é verídico, mas eu acredito que seja, que quando os Estados Unidos entram na crise de 29, o Keynes disse que uma das maneiras de sair da crise era legalizando as drogas. Em 29, nos Estados Unidos, até o álcool era proibido. Né? O proibicionismo do álcool vai de 20 a 33, se não me engano, a 32. E o Keynes sugeria legalizar todas as drogas, inclusive entorpecentes. Né? E curiosamente, né, hoje em dia, depois das crises de 2008, tem um pouco isso. É um mercado que está surgindo de legalização e que movimenta a economia de vários estados, né, de vários estados nos Estados Unidos. Mas é uma economia, mas isso, assim, para dentro dos Estados Unidos. Para fora, eu não vejo nenhuma mobilização internacional, né, de setores da sociedade política estadunidense dizendo, peraí, vamos tentar legalizar ou ver como a gente pode tratar essa questão. O que é um contrassenso. Por que é um contrassenso? Porque você criminaliza uma droga que muitas vezes vai chegar e vai ser legal dentro dos Estados Unidos. Mas o processo de produção e de transformação dessa droga na América Latina é criminalizado. É totalmente criminalizado. Né? Então, assim, é claro que muito desse consumo de maconha, no caso, dentro dos Estados Unidos, é produzido dentro dos Estados Unidos, tem também uma outra forma de produção. Mas, enfim, ninguém garante
isso. Uhum. Ninguém garante que essa produção vem somente de dentro dos Estados Unidos, etc. E mais, quando esse consumo se generalizar e quando isso se tornar maior nos Estados Unidos, ninguém garante que a demanda interna vai dar conta, a produção vai dar conta dessa demanda interna em todos os estados, né? É interessante porque o caso da legalização das drogas, até pouco tempo, para muita gente em relações internacionais, era um caso paradigmático de que se uma nação como os Estados Unidos legalizam, provavelmente existiria um efeito dominó de legalização em todos os outros lugares, porque essa economia é uma economia interconectada. Né? Só que, a princípio, isso não acontece. E por que isso não acontece, em parte? Porque a criminalização, ao meu ponto de vista, né, da minha perspectiva, a criminalização não está no consumo de drogas dentro dos Estados Unidos e de quem as consome. A criminalização não está sequer no consumo da droga. A criminalização está sobre o latino, né, e sobre economias latino-americanas ou periféricas de outras regiões também. Mas a criminalização está em outro lugar. Enfim, eu não sou otimista, mas não sou otimista e nem gosto de fazer previsões. Mas eu acho que em algum momento isso vai se tornar uma contradição difícil de ser resolvida. E aí a legalização vai ter que se expandir. Né? Mas, enfim, por enquanto eu não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo os Estados Unidos alimentando cada vez mais, principalmente porque a indústria da arma é muito forte, né? E a gente tem que pensar que a criminalização na América Latina alimenta a indústria da arma estadunidense. Né? As armas que o Witzel aqui no Rio quer comprar para dar tiro na cabeça de qualquer um são armas que não são produzidas no Brasil. Né? Então a criminalização, ela tem uma economia da criminalização por trás dela também. E eu acho que em algum momento isso vai entrar em contradição com a legalização dentro dos Estados Unidos, mas por enquanto eu não vejo isso. Só para adicionar um comentário, essa questão da criminalização da pobreza também, que até encontra os pobres brancos americanos também, com a guerra aos opioides, né? Com toda essa, criminalização. Eu lembro de ter visto alguns documentários sobre o transporte de fentanil do México, assim, feito de forma completamente caseira e tal, aos Estados Unidos também, assim, seguindo a mesma rota que a cocaína seguia nos anos 80, que ainda segue, mas menos, assim, substituindo algumas drogas quase de mercado. Eu ainda acho que é um pouco diferente, porque quando se fala disso dentro dos Estados Unidos, né, para essas populações brancas, os termos que você encontra nos jornais, ou mesmo entre as pessoas, os presidentes, enfim, políticos, etc., são outros termos. Quer dizer, muitas vezes, esse consumo de drogas sintéticas entre brancos no interior dos Estados Unidos, que cada vez, não sei se cada vez é maior, mas é muito grande, tem sido muito grande nos últimos anos, é muitas vezes vista como uma doença, como algo que é criminalizado, tudo bem, mas a discussão vai para um plano da discussão sobre saúde pública. Saúde pública, vezes. Sim. Né? Há uma epidemia, quer dizer, um termo que é ligado à saúde. Né? Há uma epidemia do consumo de anfetamina, etc. Né? Agora, quando isso está ligado a populações negras e, sobretudo, latinas, no caso das drogas, o tratamento, eu tenho a impressão que é outro. O tratamento é prisão, né? O tratamento é basicamente polícia, prisão... Exato, e porrada, né? É isso. A gente não ouve falar enfim, é um problema enorme nos Estados Unidos o consumo dessas drogas sintéticas entre populações brancas pobres, mas não é algo que a gente fale o tempo inteiro, enquanto se fala de outras drogas, né, e de outras populações ligadas a outros grupos étnicos raciais. Então tem um componente aí que é um componente racial e étnico também. Eu queria terminar, muito obrigada, primeiramente, muito obrigada por assim, conversar com a gente aqui, mas eu queria terminar com uma das reflexões que você fez sobre a identidade, a formação da identidade americana, né? E o que isso tem a ver, ou como é que a gente pode fazer a analogia com a formação da identidade brasileira até, assim, que os Estados Unidos eles constroem como o outro do latino-americano, né? E de que forma o Brasil faz isso também com a América Latina, mesmo estando nela, ou se não faz, ou se ele se constrói como o outro do americano também, como uma hegemonia regional na América do Sul, uma hegemonia regional alternativa aos Estados Unidos. Como é que a gente consegue entender a identidade brasileira e a sua formação assim, principalmente tentando entender o fenômeno
fenômeno, entre aspas, do Bolsonaro, assim. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro tem mais a ver com a figura do El Salvador? O Bolsonaro tem mais a ver com o Trump? Ou não vale nem a pena fazer esse tipo de analogia, assim? A pergunta é boa, porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles reavivam um certo tipo de nacionalismo que a gente não estava muito presente na América, de forma geral. Né? Mas eu acho, assim, primeira coisa é que as identidades nacionais, né, as próprias nações em si, elas são uma construção completamente imaginada. Né? Deus não, embora, enfim, os nacionalistas possam acreditar que sim, né, mas Deus não construiu o Brasil por ele próprio, né? Se é que, enfim, Deus existe, ou existe algum Deus, enfim, não é uma construção sequer natural. Nem se a gente imaginar a natureza, Pachamama, sei lá, não construiu o Brasil aqui, foi lá, botou o dedinho, essa aqui é a fronteira do Brasil. Essas fronteiras são construídas e a ocupação desse território, ela é feita de forma muito artificial, né? Inclusive violenta, né? Com populações que antes autóctones aqui foram dizimadas, etc. As fronteiras do Brasil, a gente acha que o Brasil é um país muito pacífico, etc. As fronteiras brasileiras são construídas a ferro e fogo, muitas delas. Então, a primeira coisa é essa, né? Isso aqui não tem nada de natural no Brasil, nem de natural no novo brasileiro, na nação brasileira. Então, é um construto, é uma construção que ela acontece a todo momento. Acontece a todo momento. E os projetos políticos diferentes trazem construções diferentes. Né? Ou construções que são... Então, um projeto político do governo petista ou do Vargas, né, ou do JK, do Fernando Henrique Cardoso e do Bolsonaro, são mais ou menos projetos de nação e da compreensão do que é ser brasileiro, que são projetos diferentes entre si. Tem elementos diferentes, tem coisas diferentes. Isso é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é que, embora todos sejam diferentes, é que todos eles, de alguma maneira, constroem um outro para se contrapor, ou vários outros para se contrapor. Esse outro pode ser o latino-americano em alguns momentos, pode ser o argentino quando a gente fala de futebol, pode ser o venezuelano hoje em dia quando o Bolsonaro fala, né, vai para Venezuela ou vai para Cuba. Né? Esse outro ele é construído de formas diferentes em momentos diferentes. Muitas vezes, mas nem sempre, mas muitas vezes é o latino-americano que está do nosso lado, dentro do próprio continente, outras nações. Mas muitas vezes é quem está aqui dentro também. Né? São os elementos estranhos que estão dentro disso que é a nação. Então, em alguns momentos é o indígena, volta a ser o indígena hoje em dia, né? Eles não são exatamente brasileiros. Em alguns momentos é próprios setores da esquerda, né? A esquerda não é brasileira de verdade, né? Ou a esquerda às vezes define setores da direita como entreguista, né? Etc. Então essa nação, essa ideia de nação, ela é construída a todo momento, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza nela. É claro que com o Bolsonaro houve um reavivamento de um tipo de nacionalismo que é um nacionalismo que supõe, né, uma natureza imaginada para o brasileiro, quase que uma etnia imaginada para o brasileiro. Não, o brasileiro não é uma etnia, mas quase que imagina-se o brasileiro de forma étnica. Né? Então se exclui aí dois elementos, aqueles que são etnicamente diferentes, e aí eu estou falando de indígenas que estão nas regiões mais afastadas dos centros do Sudeste, né? Então, muitas vezes a nação é construída em oposição a esses grupos, em oposição ao nordestino, muitas vezes, em oposição a negros em alguns momentos, né? Embora de forma velada, e em oposição também, não só da forma étnica, mas também de política, né? De uma forma política. Né? Por exemplo, o cara de esquerda não é um brasileiro, não tem que morar aqui, vai para Cuba, etc. E quando a gente olha para Venezuela e para Cuba, no governo Bolsonaro, essas coisas se unem, né? Porque é supostamente alguém que é muito diferente, embora seja muito próximo da gente, né? Que é um outro latino que está, enfim, simplesmente a alguns quilômetros a mais para alguns, né? E por um lado étnico e por outro lado político. Né? E esse político acaba se associando à Venezuela, a Cuba também, se constrói um outro aí que enfim, são pessoas muito diferentes, são construídas como outro, como se fosse um grupo só. Então toda esquerda defende Cuba, toda esquerda defende Venezuela. Isso foi alimentado também, de forma muito artificial, pelo número de imigrantes venezuelanos que entram no Brasil. Então, vejam bem, os venezuelanos, esses caras estão entrando no Brasil para promover baderna, né? Ou haitianos também, num período um pouco mais para trás, ou árabes, né?
também sírios, né, de um período também mais recente. Então se constrói essa imagem sobre esses grupos, né, para reforçar um certo nacionalismo. Isso é uma novidade do nacionalismo do Bolsonaro. Se a gente pensar para 40 anos atrás da história brasileira, mesmo nos períodos militares, a gente não via esse tipo de construção. Né? Talvez nos períodos militares de outra forma, mas a gente não via esse tipo de construção. Eu, particularmente, acho que tanto o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro e o Trump, eles são muito diferentes. Eles constroem essa nação. Alguns elementos são semelhantes, né? A coisa do imigrante acaba se tornando semelhante, de uma essencialização do que é ser brasileiro e de quem está fora tem que ir embora do país. Né? Esse tipo de coisa. O Trump sugeriu que 3 deputadas, né, que não eram daquele modelo de estadunidense que ele imagina fossem embora. Né? E de 3, 2 haviam nascido nos Estados Unidos. Né? De 4, na verdade, 3 haviam nascido nos Estados Unidos. Né? Ele sugere que elas vão embora, vão para os seus países. Olha, o país delas é os Estados Unidos. De todas elas, inclusive. A Ilhan Omar é naturalizada, né? Tem residência. Uma é naturalizada, e quando você se naturaliza, enfim, legalmente você também pertence àquele lugar. Né? E ele manda elas embora, e todas elas pertenciam àquele lugar. É muito semelhante com o nosso vai para Cuba, com o não está satisfeito, vai para Venezuela. Nesse ponto é muito semelhante. Mas eu acho que o fenômeno do Bolsonaro e o fenômeno do Trump, eles têm muitas diferenças que, enfim, daria um outro programa, mas eu acho que o que eles têm em comum não é isso que a gente chama de populismo. Eu acho que populismo é uma outra coisa e também daria um outro programa, uma outra discussão. Eu acho que eles têm até um discurso populista, mas eles não têm uma prática populista, o que é diferente. Mas eles são, para além do discurso populista, eles são, na verdade, demagogos. Né? São figuras políticas demagógicas, né? Que apelam a um determinado sentimento popular muito baixo, muito alimentado por esse tipo de nacionalismo excludente, que exclui o outro, que é muito restrito, né, que busca excluir o outro. Eu acho que essa é uma semelhança. Quanto a comparar o Bolsonaro, eu vejo pouca gente comentando, assim, não estou inventando a roda, acho que outras pessoas já pensaram nisso. Mas eu acho o Bolsonaro muito menos parecido com o Trump, mas muito mais parecido com figuras como o próprio Roberto Dalbuisson. A gente falou aqui do Roberto Dalbuisson, que era uma liderança em El Salvador, né? Uma liderança reacionária contra a Revolução Salvadorenha, e que, do ponto de vista militar, ele promovia um tipo de nacionalismo a si mesmo, quer dizer, esses caras aí, eles não são salvadorenhos, eles têm que morrer, a gente tem que combater os revolucionários com armas, né? E, enfim, a morte é o destino deles, porque eles não representam a nação de verdade. Ele tinha um discurso nacionalista por trás, e o que dá pouca, não é que é pouco discutido, mas porque tudo isso é pouco discutido sobre a América Central, mas por trás dele tem um programa econômico que é também um pouco semelhante ao programa super liberal, neoliberal, ultraliberal, que se a gente quiser, que o governo Bolsonaro propõe. Então, esses elementos tornam o Roberto Dalbuisson muito próximo do Bolsonaro, inclusive de serem de patentes mais ou menos baixas do Exército, etc. Mas o Bolsonaro hoje falou do Pinochet, né? Eu acho que também é uma outra comparação muito próxima, assim, do Bolsonaro e do projeto Bolsonaro com o pinochetismo. Só que talvez eu acho que o cara mais semelhante que a gente teve ao Bolsonaro na América Latina, eu acho que é o Fujimori, sabe? O peruano. Eu acho que o Bolsonaro é um fujimorismo, assim, o bolsonarismo e o fujimorismo, eles são muito semelhantes. E eu acho que o destino deles vai acabar sendo muito semelhante, talvez. Mas até na questão com os filhos, né? Enfim, Fujimori deixa no Peru uma filha, a Keiko Fujimori, que também é uma figura extremamente estranha e que capitaliza politicamente o pai dela num lixo de 20% da população peruana. Eu acho que é muito semelhante, eu acho que as semelhanças são muito grandes, né? Tanto no projeto econômico, no projeto político, na forma de falar. Eu acho que o Bolsonaro é muito mais próximo desses 3 líderes sul-americanos, né? Pinochet, Fujimori e Roberto Dalbuisson, do que Trump, por exemplo. As coisas são diferentes, embora haja semelhanças com o Trump também, né? Professor Roberto, muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode entrar em contato, a gente conversa, foi legal. Tá ótimo. Ok. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.